Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Eu quero dar uma boa tarde para vocês que vão chegando aqui, para a gente trocar uma ideia bem legal hoje sobre Revit, interiores. Vai ter uma aula bem bacana aqui. Vai ser uma aula bem dinâmica, prática e para você aplicar nos seus projetos, certo? Eu só estou compartilhando aqui com os meus grupos o link do ao vivo, estou entrando de surpresa. Então, boa tarde a todos vocês que sempre estão quem está chegando aqui, para quem já é chegado há algum tempo. Então, quero agradecer vocês por estarem comigo, tá certo? E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante aqui, que é modelagem, tá? Hoje nós vamos criar uma família aqui do zero. Nós vamos criar aqui uma família bem legal e eu quero mostrar para vocês como que eu crio do zero, tá bom? Então, pessoal, aqui em modelos, ó, tem a opção modelos e temos a opção famílias. Eu vou aqui, ó, abrir novo de famílias, tá bom? Então vai abrir uma nova janela aqui, uma janela chamada nova família, tá? E aqui, pessoal, se você fez a instalação correta do Revit, o que vai acontecer? Vai aparecer essa aba inteira com diversos tipos de configuração, tá? E nós vamos utilizar aqui essa opção chamada mobiliário métrico, tá bom? Essa aqui, ó, mobiliário métrico, tá? Nós vamos clicar em abrir e você vai perceber que o Revit vai abrir aqui uma nova janela, tá? Uma tela nova aí em branco para a gente trabalhar. O Revit deu uma travadinha aqui para entrar. Talvez eu esteja com algum link aberto aqui. Acho que tá tranquilo, tá? Então o Revit vai abrir essa janela aqui que vocês estão vendo. E se você perceber, ele é um pouquinho mais enxuto, né, do que o projeto, ó. Basicamente aqui no lado esquerdo, inferior, você vai ver aqui a plantas de piso, nível de referência, também plantas de forro, também elevações, mais tranquilo, tá? É bem fácil a lógica. Como que a gente configura aqui algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, tá? Nós vamos fazer uma pré-configuração aqui, ó, de unidades do projeto, tá bom? Então aqui em unidades do projeto, nós vamos passar o Revit aqui de linear, de milímetros para metros, tá? Não sei se vocês estão vendo essa janela aqui, eu vou adicionar uma janela aqui nova para vocês. Vou botar aqui, ó, uma janelinha chamada unidades de projeto, tá? Então nós vamos... tinha que abrir uma outra aqui, peraí. Formato, tá? Então essa aqui, ó, a gente vai adicionar aqui metros e 2 casas decimais, tá? Então vou clicar OK. Aqui, então, certo? 2 casas decimais, metros, ok e ok, tá? Então, tá pronto para a gente trabalhar no Revit, tá? Como que a gente vai fazer essa modelagem? Nós vamos abrir aqui, ó, a parte frontal e nós vamos trabalhar nessa vista aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar aqui a escala para nível alto, nós vamos deixar aqui na 1 para 10 e nós vamos colocar aqui cores consistentes para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos começar a botar a mão na massa? Então, agora, a gente vai criar uma moldura, tá? Olha só. Nós vamos vir aqui no Revit, nós vamos vir em Criar, tá? Ó, a aba Criar aqui em cima no canto superior esquerdo. Vamos clicar em Extrusão, tá? E nós vamos clicar agora aqui, ó. Tá vendo que tem essas abinhas aqui? Para quem está entrando no modelagem agora, o que acontece? Tem essas ferramentas, é a mesma forma de você trabalhar... a mesma forma de trabalhar. Nós vamos ter linhas aqui, piso, mesma coisa, só que nós estamos desenhando com elevação, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, só para vocês entenderem o exercício, tá? Eu vou fazer isso aqui com... Vou botar aqui 1,8, vou botar aqui 2 metros e 10, tá? E nós vamos colocar aqui 3 metros e 20, tá certo? Nós vamos fazer um arco, tá legal? Então, olha só, para conferir as medidas, ó, é só clicar, então 13,20 com 2,10. E nós vamos fazer um offset aqui, tá? Nós vamos clicar aqui, ó, ponto 50
e nós vamos aplicar aqui, ó, botei, ó, ferramenta offset, nós vamos botar um deslocamento aqui, ó, inteiro para cada dessas linhas, tá? E nós vamos também utilizar aqui o aparar e estender para o canto para fazer essa moldura, tá certo? Então, a gente está fazendo uma moldura, tá? Essa moldura aqui eu vou só diminuir ela, ó, vou diminuir ela para 40, eu quero deixar ela um pouquinho mais leve, estou achando ela um pouquinho pesada. Ou vamos deixar aqui, ó, ponto 30 e aqui ponto 50, tá? Vamos brincar. Tá certo? É só usar aqui, ó, selecionar e dar cota intermediária. Então aqui tá tranquilo, certo? Para fechar o ciclo, ó, nós precisamos fechar esses dois lados abaixo. Então eu vou clicar aqui com uma linha, vou fechar, vou clicar o ESC e também vou fechar lá no canto, tá certo? Então, fechando o perímetro aqui, o que vai acontecer? Vou fechar o perímetro aqui, ó, eu vou finalizar, tá bom? Então, finalizado, ó, nós vamos lá para o 3D, tá? E nós vamos selecionar essa extrusão. Eu vou desassociar aqui. É uma modelagem personalizada e nós vamos colocar aqui, ó, ponto 20, tá? Nós vamos diminuir essa profundidade. Ó, eu vou botar aqui em nível alto e também vou botar em cores consistentes para você entender também como que ficou esse detalhe, tá? Então, ponto 20 de profundidade. Agora, nós vamos fazer uma base aqui, tá? A gente vai fazer um Home TV. Como que a gente faz esse Home TV? Eu vou fazer uma moldura aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, eu vou vir aqui na parte frontal, nós vamos vir aqui em criar extrusão de sólido e nós vamos pegar essa ferramenta de retângulo aqui, ó, e vamos criar um retângulo aqui dentro desse perfil. É interessante que essa altura aqui tenha no máximo 60, tá bom? Até menos, pode ser 50 aqui, tá bem tranquilo, tá? O que a gente vai fazer? Agora eu vou fazer um pouco mais acelerado, você vai entender aqui, ó, que eu vou botar um offset de 1360, 0,1360, que são duas chapas de 18 milímetros, tá? E eu vou dar um offset aqui, ó, com o Tab, ó. Eu fiquei com o mouse aqui, cliquei no Tab no teclado, tá em cima do Caps Lock, Caps Lock, acho que é o nome. E vou clicar aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar só o rodapézinho um pouquinho maior, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou botar aqui, ó, ponto 0,75, tá? Vou deixar o rodapé um pouco maior para fazer essa família, tá? Então eu vou clicar, eu vou desassociar aqui. Depois nós vamos aplicar os materiais no final, tá? O ideal do Home TV é ter uma profundidade em torno de 50, 60, tá? Então aqui, ó, se eu botar 50, ele vai ficar com aquele detalhe. Então já está tomando forma a nossa família, né? A forma do detalhe que a gente está falando, tá certo? Então nós fizemos essa caixa, né, essa caixaria, e agora nós vamos fazer a parte interna. Vamos resolver essa parte interna desse detalhe. Como que a gente vai fazer? Tá? A gente vai pegar aqui, ó, e vamos utilizar a extrusão, tá? E vamos utilizar essa ferramenta de retângulo aqui, ó, e vamos aplicar aqui, ó, dentro, ó, no interior dessa modelagem que a gente fez dessa segunda parte. Então eu vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, eu tô aplicando aqui atrás, ó, vou selecionar, tá? E eu vou colocar aqui, ó, 6 milímetros, tá? Para fazer um fechamento aqui atrás, só para você entender o que está acontecendo, tá certo? Aí eu tenho um fechamento, ó, já tem um nichão grande aqui. Porém, nós vamos detalhar isso aqui de uma melhor forma para ficar mais bacana, para ficar mais bonito, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, só para vocês terem uma noção, ó, eu vou pegar aqui, só tirar o nível de referência um pouco para o lado. Nós vamos colocar agora aqui duas portas, só que para isso, ó, eu vou selecionar essa minha segunda extrusão e eu vou clicar aqui em editar extrusão, tá? E aí, ó, eu vou dar um offset e otimizar essa modelagem. Vou botar aqui, ó, ponto 12, tá? Ponto 12,5, ó, colocar aqui. E nós vamos botar aqui uma chapa de 18, ó, 018, tá? Ponto 018. E nós vamos colocar aqui uma chapa para fazer esse fechamento, tá bom? E também nós vamos colocar um montante aqui, ó, centralizado para fazer esse fechamento interno. Aí aqui no offset, ó, nós vamos já aproveitar para botar metade de 1.8, que é ponto 009, tá? E vou colocar um offset para um lado, para o outro. Aí o que eu vou fazer? Essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo centralizada, ela não vai mais ficar aqui. Eu vou deletar ela, tá bom? Então, eu vou tirar essa linha que está aqui e vou usar um comando chamado dividir elemento. Olha que legal. Esse comando dividir elemento é o comando SL. Olha o que ele faz. Ele altera tanto paredes quanto linhas. Ó. Olha o que ele vai fazer lá. Ó. Ele vai dividir o segmento. Então, eu vou clicar aqui, ó,
e vou só dividir essa linha, por exemplo. E essa linha que era 2 se transformou em uma, eu vou arrastar ela para cá e ela vai ser só uma, tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Clicar aqui e aí eu posso usar o comando já de TR, ó, que aí eu seleciono essas duas linhas e já isolei esses cantos, tá bom? Nós precisamos também fazer isso nessas laterais. Então, ó, já vou digitar comando SL, tá? Vou dividir ela aqui e já vou usar o comando TR e vou acertar aqui. Então, perceba que já isolou esses elementos, tá certo? Então, agora já são linhas com o ciclo fechado. Aqui já tem conflito de linha. Ó. Se eu finalizar, vai aparecer o elemento laranja dizendo as linhas não podem efetuar a intersecção entre si. Então, nós vamos clicar aqui, dividir elemento, boto aqui na linha e já digito o trim, certo? Olha o que vai acontecer. Então, como a gente já acertou o móvel aqui, olha lá. Vou finalizar e olha como está no 3D aqui, ó. Olha como ficou esses detalhes no 3D. Então, já temos um nicho em cima e os dois nichos que serão gavetas. Tá legal? Então, são nichos com as gavetas. Deixa eu dar uma boa tarde aqui. Antônio Fontes, boa tarde, tudo bem? Convida os seus colegas para entrar na live aqui comigo, tá? Que hoje vai ser uma live bem explicativa. Então, eu vou voltar aqui na parte frontal e eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em criar, ó. Importante, ó. Elevação, parte frontal. Eu vou vir em criar extrusão de sólido. Tá? Agora eu vou fazer um macete aqui um pouco diferente, tá? Eu vou vir aqui em definir, ó, definir, e eu vou clicar aqui, ó, selecionar um plano. Por quê? Eu vou clicar no OK, ó, e eu vou selecionar aqui, ó, tá vendo que tá em azul a alça da forma, extrusão? Eu vou clicar nessa frente e o que eu desenhar agora vai aparecer somente aqui na frente, tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou pegar e vou desenhar aqui nesses detalhes, tá bom? Agora, pessoal, eu já fiz a porta, tá? Já fiz a frente dela, então eu vou finalizar aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na elevação, ó, uma das elevações, vou digitar comando ZE e ela tá aqui, ó, só para você entender, tá? Ó, tá aqui no 3D. Como que eu ajusto isso aqui, ó? Vou vir aqui na elevação esquerda, ó, eu vou selecionar, eu vou botar aqui, ó, essa frente de 125, tá bom? E nós vamos mover isso aqui para dentro, tá? Quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Tá vendo que aqui, ó, ele tá certinho, bem certo aqui, ok? Se a gente criar esse recuo aqui, ó, vou só mostrar para vocês, ó, vou recuar meio centímetro, tá? 0,005. Olha o que vai acontecer. Vai criar um detalhe numa moldura que vai realçar bem mais a forma da sua modelagem, tá? Então vai ficar mais bacana. Qual que é o cuidado que você tem que ter aqui? A gente precisa ajustar o puxador dessa gaveta, tá bom? Se ela ficar para dentro aqui, seria importante a gente fazer um recorte nela. Como que a gente faz isso, tá? Olha só, nós vamos trazer ela para fora e nós vamos fazer um perfil recuado dessa modelagem. Como que a gente vai fazer isso, tá? Agora é um pouquinho mais complexo, tá? Presta atenção que esse seria um ponto mais complexo de visualização na aula. Então, vamos fazer com calma para não ter erro, tá legal? Então, como que a gente vai fazer? Olha só, nós vamos virar, ó, o plano que a gente vai trabalhar vai ser essa frente aqui, ó, essa face frontal desse detalhe aqui, tá? Ó, essa face frontal. O que que acontece? Nós vamos lá na esquerda, tá? A esquerda, por que a esquerda e não a direita? Por causa que a gente está no lado direito, no lado esquerdo aqui, tá bom? Então, vamos aqui na esquerda. Certo? Nós vamos pegar aqui nível alto, cores consistentes e nós vamos vir aqui em criar e utilizar formas de vazio. Então, pela primeira vez, em vez da gente criar uma extrusão, nós vamos subtrair. Então, eu vou vir aqui em extrusão de vazio e nós vamos vir aqui, ó, em definir, tá? Selecionar um plano e nós vamos selecionar, ó, essa face com o tab, ó, tab no teclado, ó, tab no teclado. Nós vamos selecionar essa face aqui para fazer essa extrusão, tá? Como que vai funcionar? Só para vocês terem uma noção aqui do que vai funcionar. Ó. Nós vamos pegar aqui, criar em torno de 1 centímetro, nós vamos descer aqui, ó, em torno de 1,25, ó, 0,125, nós vamos voltar aqui em torno de 75, nós vamos descer de novo, tá? Aqui em torno de 0,005, nós vamos clicar e aqui.
olha o que vai acontecer aqui, tá? O certo é o contrário, perdão. Aqui, tá? É para subir esse 5, tá? Olha o que vai acontecer. Nós vamos clicar aqui, tá? E eu vou vir aqui, ó, se você perceber, ó, ele subtraiu, né? Ó, criou aquele côncavo, né? Ele recortou. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou puxar essa extrusão aqui, ó, vou até desbloquear, não tem problema. Ó, e eu vou puxar ela e vou alinhar até a face. Olha só, galera, até essa face aqui, ó. Ó, vai dar um azulzinho, ó, uma projeção, ó, em azul, ó, lá, ó. Tá vendo uma linha mais grossa azul? E olha o que aconteceu. Criou o detalhe, tá? É só uma cava. Nesse caso aqui, é somente uma cava dentro do móvel. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar esses dois aqui e eu vou mover para dentro, tá? E aí aqui, ó, vou abrir de novo a estrutura de arame, vou selecionar esses dois, ó, já vou mover .005 para dentro, tá certo? Olha lá, ó. Ficou bem legal, olha lá o acabamento técnico, tá? Ficou correto, ficou bem ajustado, né? Ficou bem certinho, tá certo? Ó, o Antônio Fontes falou o seguinte, ó, essa aula é interessante, Felipe, porque ela aborda outros tipos de móveis. Verdade, verdade. E um detalhamento bem, falando móvel simples, mas com detalhamento complexo aqui, né? Importante. Pessoal, a mesma propriedade que a gente vai utilizar desse lado aqui, nós vamos aplicar no outro lado. Então, eu vou te dar um conselho aqui, tá? Olha só. Tá vendo que eu selecionei aqui a extrusão vazia? E aí, se eu clicar Tab aqui, ó, selecionei os dois da porta, o que a gente pode fazer aqui, ó? Se a gente utilizar esse comando de espelhar e desenhar eixo, a gente pode espelhar essas duas propriedades aqui, ó, centralizado, ó, mirror, tá? Mirror. Olha o que vai acontecer. A mesma propriedade que eu utilizei na esquerda, eu compartilhei na direita. Então, eu preciso criar só uma vez. Se for simétrico, a gente cria só uma vez esse detalhe, tá certo? Beleza. Então, a gente criou esse detalhe aqui, dos dois. Agora, o que a gente vai fazer? Tendo esses dois em vista aqui, que a gente acertou, o que falta aqui para mim, na minha opinião? A gente fazer um painel aqui atrás, tá? Então, a gente vai vir aqui na parte frontal, certo? Criar e extrusão, tá? Então, nós vamos vir aqui e criar, olha só, um painel, tá certo? Beleza. Então, eu vou clicar aqui. Ele criou na frente, tá? Então, eu vou só desbloquear, ó, e vou vir em planta, ó, vou selecionar isso aqui e eu vou mover ele lá para trás, tá? Para trás aqui. Aí é o seguinte, ó, vou selecionar esse painel, tá? E posso botar aqui, por exemplo, .05, tá? Para deixar um fundo aqui bacana e tal. Certo? Pessoal, a parte bruta de modelagem está pronta, mas o que vai fazer a diferença aqui a partir de agora, tá? Pessoal, quem está comigo na live aqui, eu estou vendo que tem uma galera que está comigo, gostaria que vocês dessem oi, que nem o Antônio falou aqui, só para mim saber quem está aqui com a gente, tá bom? Se trabalha com Revit e tal, gostaria da participação de vocês. Então agora nós vamos aplicar os materiais, tá? Como que a gente vai aplicar os materiais? Eu vou ensinar para vocês aqui algumas coisas super bacanas, tá? A primeira que eu quero ensinar para vocês é como aplicar um material liso. Um material liso, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no por categoria e vou clicar em 3 pontos. Se eu quero fazer um laqueado, tá? Um laqueado bacana e tal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, ó, na esfera e no mais, criar novo material, tá? E aí apareceu aqui na esquerda aqui padrão novo material. Eu vou clicar com o botão direito e renomear. Vou só tomar um cafezinho aqui porque eu tô... Beleza? Então, derrubei aqui. Então é o seguinte, eu vou escrever aqui agora laqueado branco, tá? Então olha só. A gente vai aplicar aqui em gráficos, ó, vou marcar utilizar aparência de renderização, certo? Ó, por que marcar isso aqui? Porque daí no desenho técnico vai alinhar com linha oculta, cores consistentes e realista, tá bom? Você acerta o material nas 3 esferas de desenho técnico. A gente vem para aparência, tá? Perdão. A gente vai utilizar aqui configurações de renderização e nós vamos utilizar, em vez de qualidade de rascunho, qualidade de produção. Certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em cor,
tá? E nós vamos aplicar aqui branco, tá? Esse RGB aqui, vocês estão vendo essa basezinha aqui? Deixa eu ver aqui, eu vou ter que adicionar uma nova janela aqui das cores, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, cor, tá? Então eu vou passar a utilizar branco, tá bom? Branco bem fácil, bem objetivo. Então eu vou clicar aqui no branco, tá? E vou ensinar uma coisa a mais aqui para vocês. Tá vendo que tem essa opção aqui de reflexibilidade? Nós vamos adicionar, só que a gente não vai deixar tão reflexivo. Nós vamos deixar aqui, ó, com 25, tá? 25%, tá certo? Tanto no direto quanto no oblíquo, tá certo? Aqui, vamos deixar normal, tá? Vou colocar em aplicar, tá certo? E ok. Beleza? Então eu apliquei aqui o branco, tá? Agora eu quero ensinar vocês a aplicarem um material aqui com MDF especificado, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço, por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa que eu quero mostrar. Como que a gente aplica uma textura do mercado aqui, né? Uma textura de MDF imitando madeira. Então eu vou pegar uma textura aqui, tá? É importante aqui a gente cuidar uma coisa, tá? Eu vou pesquisar aqui, ó, MDF textura e vou ter que tirar um print para vocês. Eu não consigo mostrar hoje o Google para vocês, tá? Mas eu quero mostrar aqui, ó, pelo Google algumas características. Deixa eu pegar aqui uma amostra. Peguei uma amostra aqui, tá? Eu vou printar aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. Vou botar aqui no computador, tá? Tem que botar aqui na parte frontal, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que salvar no Paint aqui para mostrar para vocês. Vocês vão entender o que eu tô falando. Cadê a imagem? Deixa eu trazer ela aqui para o Revit para vocês entenderem. Imagem. Aqui, ó. Pessoal, eu não consigo abrir o Google Chrome, tá? Então, olha a pesquisa que eu fiz no Google, tá? Eu botei lá MDF maciça, tá? Textura, tá? MDF textura maciça, tá? A pesquisa tá aqui em cima. E chegou nesse ameixa negra, tá? Eu vou baixar ele. Eu quero dar algumas dicas aqui bem interessantes para você dar um realismo nessa imagem. Olha o que o próprio Google mostrou aqui, ó. Que ela tem esse tamanho, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu salvei essa imagem, tá? Vou salvar essa imagem, tá? No meu computador, certo? Eu vou rotacionar ela, tá? Em vez de deixar ela na vertical, eu vou rotacionar ela para horizontal, tá bom? Só para facilitar a nossa vida aqui para trabalhar. E eu vou vir aqui no Revit para criar um material com a gente, tá? Vamos criar um material junto aqui, tá? Ele tem, só lembrar esse 567. 567, tá? Então aqui, ó, nós vamos, por exemplo, selecionar esse imóvelzinho aqui embaixo, tá? Vamos clicar aqui nos 3 pontos e vai abrir aqui a aba dos materiais, né? Então eu vou criar aqui um novo material, certo? Eu vou criar aqui, ó, padrão novo material. Então eu vou botar aqui, ó, MDF maciça ameixa negra, tá bom? Esse é o nome da textura. Mais uma vez, marcar utilizar aparência de renderização, tá? E nós vamos vir aqui em aparência, mais uma vez colocar aqui qualidade de produção. Isso eu já ensinei uma vez aqui, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aquela imagem, aquele material que vocês viram, tá? Então ele tá aqui, ó, como textura, tá certo? Entrou aqui o material como textura. E aqui a gente vai fazer alguns ajustes, ó. Vou abrir uma nova aba que vocês vão ver aqui de configuração do material. Presta bastante atenção no que eu estou fazendo aqui, porque isso aqui vai dar uma clareada para vocês para configurar qualquer tipo de material, tá? Vale bastante a pena você ver essa aba aqui, ó. O editor da textura, como que ele funciona, tá? Então eu vou só aumentar aqui, ó, para você ver a imagem, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, em vez de deixar em 0 grau, eu vou botar 90 graus. Por quê? Porque eu quero deixar ele horizontal em vez de vertical, tá? É aqui na rotação, tá certo? Super tranquilo. Outra coisa que eu quero ajustar aqui é o tamanho da amostra. Lembra daquele .567? Nós vamos aplicar aqui também essa amostra, tá certo? Beleza. Vamos aplicar aqui e vamos dar um OK. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo que aplicou aqui?
Ó, pegou a cor, desenho técnico bacana, né? Agora vamos ver aqui no realista como ficou essa amostra. Olha a perfeição dessa textura. Olha que bacana que ela ficou, né? Ficou com um realismo muito bacana. Quero ensinar para vocês aqui uma coisa que dá maior qualidade ainda. Pessoal, o que eu estou ensinando para vocês aqui é de altíssima qualidade, tá? Um nível, são 9 anos de experiência com o Revit. Então presta atenção aqui no que eu vou falar para você, tá? Eu vou vir aqui, ó, voltar lá no material, gerenciar materiais, tá? Vou vir aqui, ó, aparência, tá? E nós vamos vir aqui em relevo, ó, relevo. E você vai aplicar a mesma imagem, tá? Vai abrir o mesmo navegador, tá? A mesma coisa, tá? Olha só, só que vai abrir uma janelinha paralela, olha só. Chamada editor de textura, como a gente fez anteriormente, só que agora é para relevo, tá? É diferente, o primeiro era para textura, para imagem, agora é para relevo, beleza? Certinho? Tá. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, e vamos colocar aquele 90 graus e nós vamos botar aqui, ó, ponto 56,7, tá? E ok, então tá alinhado o relevo da mesma forma que estava na imagem, tá certo? Beleza? Então agora, aqui ó, em montante, ó, nós vamos aplicar aqui, ó, pelo menos uns 85, tá? Ó, para cima. Presta atenção quando eu clicar em aplicar, o que, que vai acontecer com a textura. Mudou um pouquinho, eu vou botar um pouco mais. 116. Olha o que aconteceu, eu vou aumentar um pouquinho mais. Tá percebendo que tá criando um bump na minha imagem? Olha lá a textura do MDF. Tá vendo que ele tá criando, ó, um relevo? Ó, por quê? Essa textura, eu não vou colocar todo esse relevo, mas o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, um pouco para dar profundidade. Então a gente vai criar relevo. Quando você for renderizar, ele vai dar um bump, ele vai dar um relevo que vai dar maior realismo ainda para as imagens. Pessoal, são os detalhes que fazem a diferença, tá? Vou clicar aqui, ok. Voltou a janela normal aqui, tá? Então vai ficar bem certinho. Ó, tem alguns comentários que eu vi aqui. A Marcela Mello. Boa tarde. Meu esposo usa Revit, ele me pediu para fazer o curso também. Nós compramos seu curso de interiores e ele já vem assistindo os vídeos do seu canal. Legal, Marcela Mello. Que bom. Eu sei que vocês adquiriram na semana passada, né? No final de semana passada, todos os materiais. Da mesma forma que o Antônio Fontes também adquiriu todos os materiais. Ó, o Antônio Fontes fez uma pergunta aí. Depois, mais tarde, Antônio, eu vou te responder essa pergunta aqui, tá? Se encaixar, qualquer coisa a gente conversa no privado, tá? Fica bem tranquilo quanto ao template. Então, galera, ó, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou selecionar, ó, essas duas extrusões, ó, e vou aplicar o MDF, tá? Então, aqui, ó, embaixo vai ser esse painelzão, tá? E em cima eu vou colocar branco, tá bom? Então eu vou só quis criar uma composição entre o branco aqui, ó, que a gente tem o laqueado branco, tá? E o MDF, certo? Beleza, como que eu salvo isso aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos salvar isso aqui com uma família, tá? Ó, vou salvar família, certo? E vou botar aqui, Home TV aula, certo? Vou salvar. Beleza? Vamos mandar isso aqui para um projeto para a gente ver como é que tá rolando o negócio? Então eu vou vir aqui, ó, projeto, vou abrir um novo, tá? Arquitetura. Tomar um café enquanto faz isso. Nós vamos inserir, ó, vou voltar lá na aba daquela família. Nós vamos carregar no projeto essa família aqui que a gente criou, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, vou colocar ela em planta, né? Que o certo é você aplicar ela em planta. Então, eu vou botar aqui, ó, CM, tá? Já é um bloquinho, ó, desenho técnico ok, tudo ok. Olha lá no 3D. Olha lá. Certo? Beleza. Vamos botar aqui no realista para ver se está tudo funcionando. Bacana, né? Beleza. Como que eu alio agora modelagem com famílias?
né? Então, agora vamos aplicar algumas famílias aqui para a gente entender se encaixou, tá? Então, eu vou vir aqui no Revit, planta baixa, tá? E aí eu vou abrir alguma das minhas famílias aqui. Deixa eu pegar aqui um pacote, tá? Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui. Nós, por exemplo, pegamos essa família de decoração e vamos começar a aplicar aqui para dar uma humanizada para entender a escala do projeto, certo? Então eu vou abrir aqui elevação sul, certo? E aí eu sei que esse bloco aqui, ó, está aí em cima. Ó. Então ficou um pouquinho grande e nós vamos testando, tá? Só para acertar a escala. Tem muita coisa aqui, tá? Vou jogar algumas coisas aqui para ficar fácil. Então, ó, por exemplo, esse tipo de decoração. A gente pode vir aqui e eu vou carregar ela no projeto. Sempre importante estar na planta baixa, ó, ela está encaixando com a escala, né, cuida bastante a escala do projeto. Ó, ela vai estar aqui no térreo escondida, lógico, né, porque ela está referenciada no plano do térreo. Então, ó, só vou vir aqui, ó, vou dar um move para cima, certo? Ó, vou colocar uns elementos decorativos, você vai ver que eu vou colocar vários aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, mais uma linha aqui. Vou aplicar lá no cantinho. Apliquei mais uma família, vou pegar outra aqui. Certo? Eu não vou cuidar muito, tá? Ó, vou aplicando aí. Certo? Ó, vou aplicando e colocando o que eu tô pegando aí por cima, tá? Você pode decorar da forma que você achar melhor. Beleza? Vocês vão ver um pouquinho da amostra aqui de tanta coisa que tem. Eu tô colocando aqui, ó, de linhas de decoração, é isso que eu quero falar. Por exemplo, aqui, ó, vou copiar esse vaso, tá? Eu acho bacana quando tu usa dois dele, tá? E, ó, já vai tomando forma, tá? O negócio já vai começando a tomar forma. Vocês vão ver agora. Vou pegar aqui, ó. Selecionei a família errada, sem querer. E olha o desenho técnico, né, galera? Cuida do desenho técnico. Tem tanta coisa aqui. Não, vocês vão ver. Eu vou largar esse vaso aqui na lateral. E vou largar mais 2, 3 blocos aqui, vocês vão ver. O cenário. As opções que vocês têm. E eu estou usando um pacote das famílias, tá? De 50 blocos. Dá um move aqui. Ponto 10. Veja o cenário, tá? Olha só. Agora, nós precisamos colocar aqui uma televisão e um equipamento, né? Vai ficar bacana. Então, eu vou vir aqui. Já vou pegar do outro pacote. Já vamos colocar uma televisão.
eu vou colocar uma televisão um pouquinho menor para dar enfoque para as decorações, tá, galera? Então vai ficar melhor. Ó, tá vendo que tem que recuar isso aqui? Então eu vou botar aqui, ó, ponto 15, tá? Olha lá. A TV aqui é só dar um offset, ó, botar aqui botar aqui um ponto 80 que vai encaixar, tá certo? Olha lá, ó. Vamos colocar um aparelhinho ali embaixo também para dar um grau, tá? Pessoal, tem tanta coisa aqui, se eu fosse começar a colocar todas as famílias aqui, se eu fosse começar a aplicar, vocês vão, ó, olha só, não tem fim, tá? Ó, vou aplicar aqui, né? Aí, beleza, tá até ok, né? Mas olha quanta coisa tem. Ó, vou aplicar aqui, por exemplo, uma outra família aqui, ó, no iPad. Olha só. Certo? Galera, o que vocês estão achando da videoaula? Conta aqui pra mim. Tem que pegar assim. Ó, o legal do iPad aqui é você dar um rotate assim, ó, nele, ó, deixar ele meio orgânico, tá? Aí ele vai ficar bacana. Olha lá. Certo? Parece que tá jogado ali, né? Esse aqui vai ficar bacana. Ó, nós colocamos aqui algumas famílias. Pessoal, infinitas possibilidades, tá? Só para você ter uma noção aqui do que pode aguardar vocês aqui nos pacotes de família. Tanta família que eu me perco até eu. Vou colocar lá. Não, vou colocar uma mais leve ainda. Pode até aplicar, ó, como já tem tapete lá, eu vou aplicar uma outra mesa de centro, tá? E não tem fim, galera. Se vocês tem sofá, tem tudo aí, né? Então, se eu for começar a ficar aplicando aí pra valer, olha lá. Tá? Mas só para vocês entenderem que a gente pode criar um cenário aqui bacana, tá bom? Beleza? Então, ó, veja quanta coisa a gente já aplicou aqui, que tá legal, que tá bem bacana. Vamos fazer uma renderização para ver como é que tá aí? Fazer uma render aí. Fazer um teste. Até externo, não importa. Só pra gente ver como é que os materiais estão se comportando aí, para ver se deu tudo certo. Vamos focar principalmente aí na modelagem que a gente desenvolveu, né? Olha lá, galera. Olha lá. Ó, tá saindo a nossa aula aí, tá? Tá saindo a nossa aula. Ó, o que vocês acharam aí da modelagem? O que vocês acharam aí do conteúdo? Galera. Bacana, legal? Não gostaram? Vocês acham que valeu a pena o conteúdo que a gente abordou hoje aqui? O que vocês acharam que vocês acharam das renderizações? O que acharam da modelagem? Ó, o Antônio Fontes falou, rapaz, ficou massa, não vejo a hora de colocar em meus projetos da faculdade. Tanto o Antônio Fontes quanto a Marcela Mello já adquiriram todos os materiais. Tem mais alguém aqui que tem alguma dúvida, alguma coisa? Sobre, só para complementar aqui, ó, sobre o template da pergunta do Antônio, né? Que ele perguntou, Antônio, como aplica o template, né, no Revit, né? Como que aplica o template? Qualquer template, ou meu, ou qualquer de outra pessoa aí.
Ó, a Marcela Mello falou o seguinte, ó, muito bom mesmo. Uma coisa interessante foi ter uma mínima noção das diferentes formas de extrusão. Pois é, Marcela, você tocou num assunto muito bacana que eu gostaria de falar, que é o seguinte, quando você está desenvolvendo a extrusão, é bem interessante que você mentalize e pense o processo anteriormente na sua cabeça, e aí você começa a pensar, aliando com o comando de extrusão, você começa a pensar como você pode bolar as coisas, né? Você, por exemplo, no Home TV, você percebeu que eu utilizei a vista frontal, a planta baixa, aí eu usei a vista lateral esquerda, então eu estava pensando no projeto anteriormente, narrando para vocês, enquanto estava executando, isso é importante, você pensar no processo anteriormente de começar a modelar, porque se você tentar modelar para resolver o projeto, não vai funcionar. Então é interessante você pensar anteriormente na sua intenção projetual antes de qualquer coisa, tá certo? Beleza? Pessoal, vocês têm alguma pergunta aqui? Pode fazer perguntas, eu estou aberta a responder perguntas para vocês. Aproveitem esse momento para a gente conversar mesmo, tirar dúvidas, que é um momento bem legal, um momento bem interessante. A aula tá bem legal, tô adorando fazer essa aula aqui com fundamentos básicos e humanização para vocês. Tá acabando a renderização aqui, tá quase finalizando, tá certo? Então essa aqui é a renderização, né, como ficou aí, para vocês terem uma noção bacana, né, do resultado que a gente teve. Vocês percebem que aliando modelagem com blocos de humanização, vocês vão longe no Revit, vocês vão ter autonomia no Revit na área de interiores. O caminho é esse, tá? Aprender a modelar e aprender a humanizar, né? Com os blocos certos, isso vai fazer muita diferença no seu trabalho. Galera, como que a gente faz para acertar um template no Revit, tá? Você vai vir aqui na aba gerenciar, tá? Gerenciar. Você vai vir aqui, ó, tem uma abinha chamada macros, tá? Vocês estão vendo aqui, legal? Eu acho que não tá vendo por causa da minha acho que tem alguma coisa na minha tela aqui. Deixa eu botar o Revit geral. E o webcam eu vou botar em segundo plano aqui também. Pera aí. Beleza. Eu tô aqui, ó. Só que eu vou ter que... Pra mostrar isso aqui pra vocês, eu vou ter que mexer na minha webcam aqui. Me dá um minutinho aqui. Um segundinho. Certo? Tá vendo que aqui, ó, tem gerenciar e nós temos aqui macros, né? Tá vendo aqui a segurança de macro, onde eu tô selecionado? Especifica as configurações padrão de segurança para macros no aplicativo Revit. Então nós vamos clicar aqui, vai abrir essa aba aqui, uma janela nova, que aí eu vou ter que mostrar para vocês qual é essa janela, tá? Essa janela é a janela de opções, tá? E aí, pessoal, você vai abrir aqui em locais de arquivo, tá? Vou até clicar aqui, ó, locais de arquivo, e aí você vai ver que tem modelo de arquitetura. E daí aqui, ó, nesses três pontinhos que vocês estão vendo aqui, você vai trazer para dentro do Revit o template que você vai utilizar, tá certo? É bem fácil, tá? Mas é bem aqui, tá? A gente está falando no modelo de arquitetura porque nós estamos falando de arquitetura, interiores, enfim, tá certo? Então é bem simples e bem objetivo, tá bom? Vamos ver aqui. Fora as extrusões de sólidos e vazios, existem outras? Em quais casos devo aplicar cada uma? Olha, que pergunta boa, Marcela. Eu acho que a gente pode falar aqui um pouco sobre isso, tá? Aqui no Revit, ó, quando você... Vou clicar aqui, ó, em editar a família, tá? Vou voltar lá. Olha só. Se você perceber aqui, ó, em criar, nós temos aqui a aba de formas, né? Nós temos formas. E você pode perceber que está escrito extrusão, vou até deixar o mouse em cima aqui para você entender. Tem extrusão, mesclar, revolver, varredura, mescla com varredura e formas de vazio. Basicamente, tem essas formas para você modelar no geral. Tirando massa, que é outra história, outra forma de trabalhar, tá? Que é bem mais complexo. Essas formas aqui, se você me acompanhar aqui nas minhas aulas aqui no Revit, que eu tenho aulas diárias aqui de interiores, você vai perceber que eu, às vezes, de forma mais comum, eu vou utilizar extrusão e varredura e formas de vazio. E aí, às vezes, eu vou utilizar mesclar e revolver. Mescla com varredura é raríssimo eu utilizar, tá? Revolver eu utilizo muito para elementos
pequenos. Vou te dar um exemplo aqui, que revolver você vai utilizar bastante. Vou mostrar um bloco aqui para você entender, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma família, tá? Essa família aqui, eu modelei 100% ela Revit. Praticamente todos os comandos que foram dados de modelagem aqui foi com revolver, tá? Essa família é 100% Revit, tá? Olha que legal. Todos os comandos que foram utilizados de modelagem nela, por exemplo, foi com revolver, tá? Esse é o caso, tá bom? Beleza, galera? Então, só eu quero falar uma coisa para vocês aqui, tanto o Antônio, a Marcela que já adquiriram, é o seguinte, tá, pessoal? A gente tá numa época aqui que eu imagino, tanto eu quanto vocês, nós estamos numa época de quarentena aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo. Eu sei que eu tenho alunos na Europa também, nos Estados Unidos, né? Então é o seguinte, brasileiros, né? Tem a galera da América Latina também, eu não sei como é que eles estão, mas nós estamos em quarentena nesse período. Então o que eu fiz? Nós temos a possibilidade de estudar, né? Nesse tempo que a gente está dentro de casa, recluso, a gente tem a oportunidade de sentar e estudar ainda mais o Revit na área de interiores. E aí eu fiquei pensando como que eu podia ajudar essas pessoas a terem acesso ao meu material. Então todos os meus materiais, tá, por pouquíssimo tempo vão estar com 50% de desconto. Então, curso de interiores com 50% de desconto. Bibliotecas, pacote 1, 2, 13, 150 blocos de Revit, todas elas vão estar com 50% de desconto, tá legal? Então, se você tiver interesse, vou deixar meu WhatsApp aqui, ó, no Instagram, meu WhatsApp aqui no bate-papo, ó, esse aqui, tá? Pessoal, é uma oportunidade única, não vai ter oportunidade como essa, tá? Mas todos os materiais com 50% de desconto, então não há mais desculpas para você não estudar no Revit, tá bom? Então, mais uma vez lembrando, curso de interiores, pacote número 1 de bibliotecas, pacote número 2 de bibliotecas e 150 blocos de Revit, todos com 50% de desconto se você me chamar. E vai acabar essa promoção logo, porque eu não vou manter isso por muito tempo, tá? Pessoal, a forma que eu posso contribuir é essa aqui, além de estar ensinando você gratuitamente aqui pelo YouTube, tá? Para você ter acesso aos materiais, você pode adquirir com 50% de desconto somente por pouquíssimo tempo, tá bom? Então quero agradecer a atenção de vocês, tá? Mais uma vez por me acompanhar nessa aula aqui, quase 50 minutos de live. Fico muito feliz de compartilhar essas ideias com vocês, tá? Eu agradeço muito também quem fica comentando aqui no chat. Quero falar para vocês também, espectadores que estão aí, vocês podem conversar, tirar dúvidas também. Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Estudem, aproveitem esse momento para estudar bastante, tá? Porque nós temos uma rotina corrida, a maioria dos profissionais de arquitetura, engenharia e design, né? Manhã, tarde e noite trabalhando, e você vai ter tempo para colocar os projetos em dia e para estudar e para otimizar seus projetos. Tá bom, galera? Então quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Um abração, bons estudos, apliquem o que eu ensinei aqui e até mais. Tchau, tchau!